Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade à nossa disciplina de fruticultura. Hoje vamos iniciar a cultura do mamão, certo? Uma das culturas com grande potencial produtivo no nosso estado, mas que infelizmente ainda está no campo do potencial, né? Vamos ver alguns números para demonstrar bem como a produção do mamão no Piauí ainda é muito incipiente, mas tem potencial para crescimento. Enfim, vamos lá. De modo geral, o Brasil ele ocupa o terceiro lugar na área plantada. Veja bem, terceiro lugar na área plantada da produção de mamão. Porque quando a gente vai levar em consideração a produção, a quantidade de mamão que é colhido, o Brasil passa a ser o primeiro, certo? Então é o que mais produz mamão no mundo. Por que ele é o terceiro em área e é o primeiro em produção? Bem, essa divergência ela ocorre em função de que nos outros países e assim mesmo dentro do Brasil ocorre uma diversidade de variedades de mamão que são produzidos e tem a produtividades bem discrepantes. Eu não sei se vocês se lembram, mas lá na cultura da banana a gente falava que determinada variedade de banana tinha produtividade de 20 toneladas por hectare. Tinha outra que já tinha uma produtividade média de 40 toneladas por hectare, outra já com 60 toneladas por hectare. Então essa divergência entre a variedade e as condições climáticas do Brasil e dos outros países, então leva a essa divergência entre o fato de o maior produtor não possuir a maior área plantada, certo? Que isso é bom, né? Isso demonstra a eficiência produtiva. Com relação à demanda, existe uma taxa crescente no consumo, em torno de 5% ao ano, certo? Principalmente para o mercado externo. O centro de origem, né? Eu sempre falo do centro de origem, certo? Na introdução das culturas, porque é importante a gente fazer uma relação do centro de origem, né, com as nossas condições de clima e de solo. Pois, se aquela cultura ela tem um centro de origem com condições de clima e solo semelhante às nossas, ou um pouco próximo disso, a gente é um indicativo que aquela cultura tem potencial de produção na nossa condição de solo de clima, certo? Com relação à produtividade, como eu falei, tem essa variabilidade aí de 40 a 60 toneladas por hectare, muito em função das variedades cultivadas, certo? Na próxima aula a gente vai ver as principais variedades e vocês vão ver que existe uma divergência muito grande com relação ao tamanho, ao peso de fruto de uma variedade para outra, certo? Então, como eu acabei de dizer, o Brasil, né, ele está aí, ranqueando até o ano de 2001, certo? Os dados não são muito recentes, mas o cenário se mantém o mesmo, ou seja, aumentou-se a produção no Brasil, como nos demais países, mas o Brasil ainda configura aí como o principal produtor de mamão. Então vejam que aí quando a gente está falando de produção, ele está em primeiro lugar no ranking, certo? Agora quando a gente fala de área plantada, certo? Ele já cai, né? Vejam que ele está em primeiro lugar, mas vejam só a numeração aqui de área plantada. O Brasil está com 42, enquanto a Nigéria está com 90, a Índia está com 57, certo? E o Brasil com 42, né? Então ele não é o que possui maior área plantada, mas é o que possui maior produção. Com relação aos países que mais exportam, né? E aí por questões comerciais, questões fitossanitárias, certo? O Brasil não é o que mais exporta, certo? E sim o México. O Brasil está em terceiro lugar. Ele empata aí em segundo, certo? Com a Malásia, né? Como maiores exportadores mundiais de mamão, certo? E quem é que compra essa produção? Principalmente os Estados Unidos, é o maior comprador, seguido de Hong Kong, certo? Estados Unidos com 70, Hong Kong com 19, e Singapura com 25, né? Ainda tem Singapura e a Europa também tem sido, os países da Europa aqui, tem sido um
um mercado em ascensão para a cultura do mamão, certo? Por fruto do mamão. E em termos de Brasil, veja bem, a nossa disciplina de fruticultura, ela trata de frutíferas de clima temperado, certo? Na ementa de vocês, não existe a cultura da uva, a cultura da maçã, da pera, enfim, que são culturas de clima temperado, certo? A gente trabalha com frutíferas tropicais. E toda vez que a gente fala de frutíferas tropicais, né, eu posso falar isso com muita tranquilidade, que o Nordeste ele tem um destaque na produção de frutíferas, né? Infelizmente, nem sempre o Piauí está lá entre os estados do Nordeste que mais consegue produzir a frutífera, certo? E quando eu digo não consegue, não é que a gente não tenha condições favoráveis para produções, né? São outras questões. Mas enfim, vamos aqui. Para o Nordeste, quem está tomando a frente da produção é o estado da Bahia, certo? Seguido pelo estado do Ceará e da Paraíba. Então são os 3 estados que mais produzem mamão no Nordeste e um dos que mais produzem no Brasil, certo? Vamos ver como é que o Piauí está nesse ranqueamento aqui. Só lembrando que são dados de 2001. De 2001 para cá, eu tenho ciência de algumas áreas que foram abertas para a produção de mamão aqui no Piauí. Então, o número não é esse, mas, como eu disse, o cenário ainda é o mesmo, né? Começou a ter produção, porém essa produção ela não não está muito significativa.